Eu sou o Luiz Oshiro, esse é o canal Santista no Oriente, e hoje eu vou trazer para vocês uma matéria, na verdade, da BBC Sport, lá do Reino Unido, que fala sobre o nosso querido Alfredo Morelos, que vai chegar para o Santos. O centroavante, um ponta-direita, um meia, não sabemos, pelas informações parece que ele faz de tudo um pouco. Mas eu vou falar, na verdade, sobre uma matéria que conta sobre tudo o que Alfredo Morelos fez lá na Escócia. Eu estava procurando várias matérias, né, na Escócia, no Reino Unido, na Colômbia, sobre o que Alfredo Morelos realmente fez pelo futebol, seja da seleção, seja pro clube. E encontrei, na verdade, um resumão. Uma matéria muito bem feita que até me estranhou um pouco, porque se fizeram uma matéria desse tamanho é porque realmente ele teve uma grande importância na Escócia. Os números e os dados são de muito otimismo, porém também de muita preocupação, porque mostra que ele realmente foi muito importante, porém também mostra o porquê que ele não renovou. Mostra a instabilidade que é Alfredo Morelos em campo. Me preocupa um pouquinho, mais um cara falando castelhano e que teve alguns problemas aí de disciplina dentro de campo e também fora dele, né? Mas vamos lá à matéria, né? Em si. Aqui, ó, BBC Sport, para vocês verem realmente a fonte. Alfredo Morelos, como atacante cessante do Rangers, na verdade aqui está traduzido, né? Então é como se o encerramento, né, do atacante do Rangers, como ele será lembrado após 6 anos, né? Então aqui, ó, independente das alianças, dos vínculos, né, vamos dizer assim, ninguém esquecerá Alfredo Morelos. O atacante colombiano deixará o Rangers neste verão como o maior artilheiro de todos os tempos do clube de Ibrox, que é, na verdade, o Rangers, né? Nas competições europeias. Então, na Liga Europa, ele é o maior artilheiro da história. Ele também partirá com o maior número de cartões vermelhos da história do clube. É aí o problema. Duas estatísticas que resumem um período de 6 anos de bilheteria no sentido de jogos, né? Que é a tradução, né? Servido pelo jovem de 26 anos. É difícil pensar em outro jogador de futebol que tenha polarizado mais as opiniões na Escócia nos últimos tempos, tendo oscilado entre ser insubstituível e não confiável. Me lembra alguém, né, Soteldo? Desde triunfos de títulos e brincadeiras com defesas europeias no sentido de brincar com a zaga, de levar a zaga como se fosse uma brincadeira de criança, né? Até omissões de elenco e lutas com o Kitman, que na verdade é uma treta, né, de um jogador, né, que teve lá. Bom, Louco Moraes é um jogador que identifica a loucura do futebol escocês. Tá, vamos lá. Ele será lembrado com carinho. O bom, quer dizer, o que é bom, né? A parte boa, né? Quando surge a oportunidade, eu marco, disse Morelos quando foi contratado lá em 2017. E ele realmente cumpriu a promessa, pelo que está escrito, né? 124 gols pelo Rangers, terminando como o artilheiro em 4 de 6 temporadas. Em 6 anos de Rangers, ele terminou como artilheiro em 4 delas. Não é um histórico ruim, lembrando que apenas um de seus golpes veio de pênalti. Então, um gol apenas que foi de pênalti. O restante foi tudo com bola rolando. Considerando que teve 58 assistências. Atacante com uma taxa de contribuição de 0,87 gol a cada um jogo. Ou seja, ele praticamente participa de um gol todo jogo. Que é quase é 0,87. Ou com assistência ou com gol. É inacreditável, um número impressionante. Morelos registrou esses números apesar de sua carreira no Ibrox, né, no Rangers, ter começado da pior maneira possível, depois de ser fisgado no intervalo de sua estreia como titular em uma das noites. Ou seja, no dia da estreia dele, ele estava numa noite bem embaraçosa. E aqui vai contar o porquê, né? O atacante foi incluído na viagem, como titular na viagem a Luxemburgo para enfrentar o Peixinho Progresso. Deve ser a tradução do nome do time, né? Na Liga Europa. Empate. Não, empate? Que o time perdeu? Bom, deve ter empatado por 1-1, perdeu o primeiro jogo 1-0, 2-1 e aí foi eliminado, né? Se naquela noite você diz, ó, como ele realmente estava na noitada, né, mesmo com o time sendo eliminado,
Aí a matéria coloca com uma ponderação, né? Se você dissesse naquela noite que Morelos se tornaria o maior artilheiro de todos os tempos do Rangers, enquanto, né, o mesmo técnico Pedro Caixinha, que está no Brasil, estava no mato pedindo desculpas. No mato quer dizer na coletiva, né? Pedindo desculpas aos torcedores, né? Ao oponente itinerante. Né? Se você dissesse que ele se tornaria o maior artilheiro enquanto o Caixinha estava pedindo desculpas, seria duvidoso da sua parte, né? É duvidoso. Na melhor das hipóteses, alguém teria acreditado em você. Que, na melhor das hipóteses, talvez alguém tivesse acreditado que ele realmente seria um maior artilheiro, né? Mas que era bem duvidoso essa colocação naquela época. Seguiu-se com recorde de 29 gols em 63 jogos europeus, ou seja, praticamente meio gol por jogo em campeonato europeu. Inacreditável. O colombiano simplesmente tem o dom de se preparar para grandes ocasiões, sob as luzes, né, os holofotes. Ele mostrou que é capaz de intimidar sozinho defesas de primeira classe ou de primeiro nível, né? Então, realmente, em jogos decisivos, ele é um cara que vai lá e aparece, não é um cara que se omite nesses momentos, apesar desse problema disciplinar, né? Desempenhos notáveis contra equipes como o Borussia Dortmund, que foi na semifinal, né, na Liga Europa, que o Rangers se classificou para jogar com o Eintracht Frankfurt, só que perdeu, né, na final em Sevilha, e o Morelos teve uma lesão, né? Então, na verdade, a galera pensa, né, aqui, ó, e se, né? E se ele tivesse naquele jogo? Porque ele se machucou e acabou não podendo jogar. Aqui, ó. O recorde de gols no Campeonato Europeu pelo Rangers, né? 63 jogos, 23 gols, 17 assistências. Inacreditável. 46 participações em gols de 63 jogos. É muito alto esse número. Na parte doméstica, né, no campeonato nacional, seja em Copas ou o campeonato escocês, que é a Premiership, né? Apesar das oscilações, Morelos foi fundamental para o sucesso alcançado sob o comando de Steven Gerrard. É bem importante essa parte, tá? O Gerrard foi técnico dele e ajudou muito a reinventar a forma que ele joga. Porque no segundo parágrafo aqui, o jogo do atacante passou a ser muito mais do que apenas marcar, ou seja, ele não era mais apenas um centroavante, que é justamente a ideia que se tem para o Morelos jogar no Santos, que seja o Marcos Leonardo centroavante e ele seja esse algo a mais. Né? Antes da nomeação de Gerrard, antes do Gerrard assumir o time, né? Morelos nunca havia marcado mais de 8 gols em uma temporada. Ou seja, apesar de ter jogado como centroavante, ele nunca tinha feito mais do que 8 gols como centroavante. A partir do momento que o Gerrard reinventou a forma dele jogar, jogando também mais pelas alas, pelo meio, ele atingiu 2 dígitos em gols e assistências em 3 anos consecutivos. Um total combinado de 30 gols e assistências em todas as competições. Ocorreu na temporada de conquista do título 2021. Só por essa contribuição, Bale... Quem seria esse? Michael Bale... Ah, tá. Que seria o técnico anterior, né? Junto com o Gerrard. Será lembrado com um verdadeiro carinho pelo apoio dos Rangers. Ele fazia uma equipe invencível, vencedor da liga, isso não acontecerá por muito, muito tempo. Ou nunca mais. Ou seja, talvez não tenha nunca mais um cara como Morelos no Rangers. Tô lembrando um pouquinho de Julio Furt, né? Mais ou menos uma idolatria parecida, né? Pagamos 800 mil por um garoto desconhecido de Helsinki, agora ele é conhecido em todas as famílias de Rangers. Por esse valor, Alfredo mais do que contribuiu. Terei muitas boas lembranças de trabalhar com ele. Cheio de bagagem, apesar das amáveis palavras de Bale, foi apenas na semana anterior que o técnico do Rangers lamentou a participação. Ah, sim. Você viu uma diferença quando o Alfredo entrou em termos de energia, mas não uma diferença positiva, ou seja, não uma parte ruim, né? Preocupações com o condicionamento físico, esforço e equipe tem sido a atitude tem sido um tema comum. Se o Rangers trabalhasse numa política, ou seja, esse aqui a tradução tá errada, tá? Uma política de 3 rebatidas seriam 3 artilheiros, 3 centroavantes, porque na tradução seriam 3 strikers, né? Então acabou traduzindo como 3 rebatidas. Se o Rangers tivesse 3 centroavantes, Morelos teria tido sorte se durasse 2 temporadas, ou seja, se tivessem mais centroavantes, ele não teria continuado no elenco porque teriam alternativas ao invés dele, que acabava prejudicando em relação ao físico dele, em relação aos problemas em campo e extracampo. Então ele acabou continuando porque ele meio que se garantia no campo e o Rangers não tinha outro centroavante, então ele acabou ficando justamente por esse motivo, né?
Em março de 19, o Gerrard disse que não poderia defender mais o Morelos depois do 5º cartão vermelho na campanha contra o Celtic. No jogo contra o Celtic, ele tomou o 5º cartão vermelho, num clássico. Em agosto de 20, ele disse que só queria jogadores com fome de camisa. Nessa tradução também, né? Players with hurt shirt, não sei bem como é que estava aqui antes, mas a tradução seria como se fosse uma vontade de defender a camisa, né? Após deixar a equipe de fora contra o Kilmarnock. Ou seja, ele foi expulso e o Gerrard disse que não queria mais jogadores que não tivessem mais compromisso com a camisa, né? Fome de camisa, né? No início dessa temporada, Morelos também foi excluído da equipe de Giovanni Bronckhorst, que é o técnico de agora, contra o PSV Eindhoven. Poucos dias depois de ter sido expulso pela 8ª vez no campo do Hibernian. Isso gerou críticas de alto nível de ex-jogadores do Rangers. Chris Boyd rotulou de obstáculo para o time, né? Kenny Miller disse que não adiantava mais, ou seja, não tinha mais como defender. E há 3 meses, Neil McCann chamou de idiota por incitar os fãs do Hearts. Hearts é um outro time que, inclusive, foi o último jogo do Morelos, né? Contra o Hearts. Foi a última vez que ele jogou. Foi único para alguém com tão poucos holofotes fora do campo criar tal circo midiático com suas ações em campo. Ou seja, por mais que ele tenha tido um grande destaque, começou a pesar demais os problemas extra-campo, né? As expulsões dentro de campo e também a forma com que ele se portava fora de campo, incitando torcedores, fazendo declarações. Inclusive teve uma declaração que acho que é no próximo parágrafo aqui, ó. Aqui, ó, uma tradução incorreta, né? Resultou no pedido de desculpas da emissora após sugerir inicialmente que Morelos acusou torcedores do Celtic de abusar racialmente, né? Como se tivesse tido algum tipo de preconceito da torcida do Celtic contra ele. Mas foi uma tradução errada. Mas é aquele negócio, quando você trata de um jogador que já tem histórico ruim, que já tem um histórico de provocar, de ter briga, de ter problemas extra-campo, nesse momento, qualquer tipo de coisa que aconteça, é natural que a mídia comece a tender para o outro lado. Assim como o Soteldo. O Soteldo, por mais que ele seja um bom jogador dentro de campo, quando ele tem alguns problemas, como essa situação agora da ofensa para o árbitro que ele foi expulso, normalmente a mídia tende a favorecer o árbitro pela expulsão e não ao jogador. O jogador paga pela fama, né? Olha lá, esse 8 aqui de 8 cartões vermelhos, né? Vamos lá para não ficar muito longo também. Vou tentar ver se. Porque a matéria é muito longa, é uma matéria completíssima sobre a carreira do Morelos lá na Escócia, né? Para um jogador que não recebeu o vermelho antes de ir para a Escócia, nossa, ele não tinha recebido cartão vermelho antes de ir para a Escócia. Ele tomou só esses 8. Inacreditável isso. Bem estranho. Mas a metade veio na mesma temporada, ou seja, na campanha 18-19 ele terminou como artilheiro do campeonato, apesar de ter perdido mais de 20% dos jogos por suspensão. Ou seja, ele terminou como artilheiro jogando 20% menos do que todo mundo, porque ele foi expulso 4 vezes. Então metade 20% dos jogos ele perdeu, ele podia ter feito muito mais gols. Só que isso aqui me preocupou um pouquinho, tá? Braços agitados e chutes petulantes tornaram-se tão comuns quanto a celebração. Ou seja, a quantidade que ele fazia de gols era proporcional aos braços, às jogadas de braço, às pernas que sobravam para um lado e para o outro. E a gente sabe que no Brasil, qualquer bracinho que se joga, o juiz vai lá e dá o cartãozinho. Então, para o futebol brasileiro, pode ser que ele tenha complicações aí, né, com relação às divididas, né? O Morelos deu munição aos jogadores adversários e torcedores, nada mais do que um apoio um torcedor do Celtic que se deleitou, se aproveitou, né? Como uma sequência de. Isso foi naquele vídeo. Esse parágrafo é exatamente sobre aquele vídeo que eu falei. Os torcedores do Celtic que se aproveitaram com uma sequência de 12 jogos sem gols em clássicos. Que eles pegaram todos os lances em que ele perdeu chances claríssimas contra o Celtic e fizeram aquele vídeo que eu fiz o react aqui no canal sobre os lances que ele perdeu. Ou seja, ele perdeu durante 12 jogos seguidos contra o Celtic. Eu não sabia que eram 12 jogos seguidos, né? Várias chances e um pênalti. Tem um pênalti, inclusive, lá no vídeo. O colombiano finalmente quebrou o pato, quebrou o tabu, né? No 13º jogo, durante a vitória invicta, né? O tradutor aqui talvez seria a invencibilidade do Rangers na vitória do campeonato, né? Foi campeão invicto, né? Na temporada 2021, né? 10º título consecutivo, inacreditável. O Celtic seria 10 vezes campeão invicto. 10 vezes campeão seguido, né?
Quer estivesse impactando a sua equipe positiva ou negativamente, o Morelos vai apenas assistir e tal. Ou seja, aqui diz que ele é um cara que vale a pena, só que é um show, né? Você pode ao mesmo tempo ter um problema, basicamente como o Luiz Fabiano no começo da carreira, né? Você podia ver ele dando voadora ou cabeçada pro gol. Então é bem complicado, né? Vamos lá, aqui, mais longe do Drama Campo, nasceu em Serete, tá, onde ele nasceu, né, o ex-meio-campista, falecido, tá, aqui tá mais falando sobre declaração de outros comentaristas, né, sua carreira no Rangers pode estar chegando ao fim desanimador, mas na quarta-feira os torcedores da sua casa deixaram seus defeitos de lado e despediram, que bom, pelo menos foram fazer uma despedida realmente pra ele e tal, como um agradecimento, né. O resto do futebol escocês também deve lamentar a perda de uma figura inesquecível. Ame-o ou odeio, a Premiership está perdendo alguém que incorporou o mundo maluco do nosso jogo, proporcionando 6 anos de caos, controvérsia e qualidade. Esse final eu não tinha lido e é assustador e animador ao mesmo tempo. 6 anos de caos, controvérsia e qualidade. Eu não sei se é uma receita muito boa de se colocar junto com o Soteldo, né? Mas é isso que estamos recebendo. E aqui tem algumas declarações de torcedores, né? Dizendo o quanto ele talvez vai fazer falta ou não, né? Mas esse aqui acho que resume bem. O Morelos é um atacante talentoso que marcou alguns gols cruciais, mas tem uma falta quase total de autodisciplina e é culpado pelas suas falhas ou pelos seus erros, né? Enfim, esse é o resumo da carreira de Alfredo Morelos na Escócia. 6 anos por lá, ele chegou com 21, tá saindo com 27. E só o fato da BBC ter feito uma matéria completaça sobre a vida de Alfredo Morelos lá já mostra que ele realmente foi extremamente importante nesses 6 anos. Mas a gente viu que foi importante por diversos motivos, bons e ruins. Resta saber qual vai ser a conclusão dessa história aí dentro da Vila Belmiro, ao lado de Soteldo, que também não está lá muito disciplinado, né? Enfim, se você gostou desse tipo de conteúdo, com matérias, né, com repercussão de matérias de outros locais aí que a gente não tem tanto acesso, né, pela BBC, por lugares que normalmente não chega para a mídia brasileira, né? Se você gostou disso aí, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, com o pessoal aí dos seus grupos de santistas. Vamos tentar fazer com que o canal cresça. Eu vou continuar postando vídeo, tentar fazer pelo menos um ou dois, um a cada 2 dias, um por dia. Vou tentar manter uma média boa de vídeos para vocês. Eu fico por aqui. Um abraço. Eu fui.